Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós hoje, depois de já termos visto o modo como Deus celebrou a aliança com o seu povo, hoje na liturgia nós temos o momento da ritualização desta aliança, da celebração. Através dessa ritualização, o povo de Israel tem a possibilidade de celebrar este dom da aliança constantemente. Então, hoje nós temos o nascimento dessa forma de celebração. Existe nela, como em toda a celebração, o desejo de universalidade. Então, por isso a insistência. Moisés veio e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os decretos. Todos, e continua. O povo respondeu ao povo: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Então essa insistência de que todos, todas, tudo, para mostrar que tudo é envolvido nesta grande aliança. Ora, então vai se dizer todos os passos como de fato está fazendo, descrevendo o rito. Moisés escreveu todas as palavras, ergueu ao pé da montanha um altar, com 12 marcos recordando as 12 tribos de Israel. Em seguida, os jovens israelitas ofereceram holocaustos e imolaram novilhos como sacrifício. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em vasilha e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. O verbo que é usado no texto hebraico, ele fala não faremos, mas escutaremos tudo. E é importante esse verbo, porque a fé vem da escuta. O verbo escutar é um verbo muito repetido na palavra de Deus. Então, que não é um descaso, como se faremos fosse mais, mas é um empenho, que não é um fazer por fazer, mas um fazer porque se está escutando a voz de Deus que assim o determina. Faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Então Moisés tomou a outra metade do sangue e aspergiu o povo, para dizer que o sangue de Deus corre na veia desse povo. Através da aliança, então, um só sangue se forma, o sangue de Deus unido ao sangue desse povo. E o sangue é o símbolo da vida. Então é a vida de Deus que passa para esse povo e que dá a esse povo a condição de viver a aliança. Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, segundo todas essas palavras. Então, a partir desse texto, belo na sua composição, que tem essa insistência na universalidade desta aliança, mesmo que é uma aliança com o povo de Israel, mas a gente vê esse desejo de universalidade, mas por outro lado também a gente vê os passos dessa ritualização, porque através do rito dá ao povo a possibilidade de não somente recordar, mas tornar atual um evento celebrado. No caso, aquele evento que nós ouvimos já a narração, que é a Aliança do Sinai. Mas tem esta descrição do rito do sangue também, que depois vai ser descrita, retomada na instituição da Eucaristia no Novo Testamento. Se vê que é um texto que está na mente de um hebreu, porque quando tem o momento da instituição da Eucaristia, então a dimensão do pão, que se torna o corpo do Senhor, mas a dimensão também do sangue do Senhor, que Ele se doa a nós para nos dar a sua vida, para que nós possamos participar da vida divina. Então é a nova aliança, aquela cristã, a aliança nova e definitiva, que tem o fundamento nesta aliança que de fato, depois das diversas alianças que nós vimos celebradas no Antigo Testamento, aquela com Abraão, aquela com Noé, agora nós temos uma aliança que é celebrada com todo um povo, e como ritualidade ela é muito mais elaborada, muito mais complexa, para que também aqui se possa fundamentar a nova aliança, que é a Eucaristia, que é para nós a participação no mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor.
Hoje no Evangelho nós encontramos a segunda parábola. A primeira parábola, aquela do semeador, ele dizia, ela é comum a todos os evangelhos sinóticos. Agora, a parábola de hoje, a do joio e do trigo, é uma parábola que encontramos somente no Evangelho de Mateus. A primeira parábola falava sobre o anúncio da palavra, a força da palavra de Deus. A parábola de hoje, ela fala do reino de Deus. Então, nós temos aqui o início que Jesus vai dizer assim: o reino de Deus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Então, o primeiro anúncio, um homem semeia uma boa semente. Mas veja que ela começa já muito claramente, o reino dos céus é assim. Então, enquanto semeava, o inimigo veio e semeou o joio. É muito interessante, sabe, ver o joio como planta, porque para uma pessoa que não conhece, não é possível distinguir uma coisa do outro. Precisa se fazer, sabe, quase que o exercício assim, contra o sol e ver que o joio, ele é xoxo, tem a espiga vazia, não produz nada, enquanto o trigo produz. Então, veio o inimigo e semeou no meio do trigo o joio. Então, depois esses empregados, eles vêm falar: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? Então, essa parábola ela é cheia de contraposições. O trigo e o joio. O semeador e o inimigo. Os empregados e o Senhor. Os empregados são aqueles que fazem perguntas, mas o Senhor é profundamente consciente daquilo que aconteceu. O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados perguntaram então: queres que vamos arrancar o joio? E o dono: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. E recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Olha, meus caros, de que Jesus está falando aqui? Parece que esse é um tema que interessa muito a Mateus, porque em alguns momentos no Evangelho de Mateus esse tema vai voltar. Aqui é a primeira vez dessa parábola do joio de trigo. Porque quando nós vivemos em comunidade, nós muitas vezes nos deparamos com situações assim. E quantas vezes na minha vida de sacerdote, conduzindo entes religiosos, entes eclesiásticos, agora paróquia, então a urgência dos agentes comunitários, dos membros de uma comunidade, de ver com que aquilo que é mal, alguma pessoa que não vive em profundidade um ideal, seja extirpada, seja tirada. E o desejo que nós temos que quem tem o poder, que realize isso imediatamente. E isso também vale em relação ao reino de Deus. Quantas vezes nos nossos grupos, nas nossas comunidades, nós temos esse desejo que aquele que atrapalha o grupo seja expulso, seja retirado. Então, a parábola nos fala sobre isso. Primeira coisa, atenção a uma coisa. Com muita facilidade, muitos se julgam um trigo e o outro joio. Um momento que talvez sejamos nós, cada um de nós, eu, você, o joio dessa plantação do reino. Então precisa fazer um sério exame de consciência, não parcial, para se perguntar: quem sou eu? Talvez vamos chegar à conclusão que em nós, como já lhes dizia ontem na parábola do semeador, que às vezes somos um terreno e outro, quem sabe devemos também reconhecer que às vezes nós somos joio e às vezes nós somos trigo, e que devemos nos empenhar para ser sempre trigo, um trigo novo, um trigo que dá vida. E a segunda coisa é que respeitar o tempo de Deus. O semeador, ele vai dizer, ou melhor, o dono do terreno, ele vai dizer que para esperar o momento. Então, esse momento é o momento do juízo final, o momento que nós vamos ser cortados colhidos para ser entregue ao Senhor. Mas, sobretudo, a parábola vai dizer de ter paciência para que chegue um momento oportuno que se possa selecionar e ver que desse momento, aquele que foi joio perde a sua vida que não teve, enquanto o trigo é colhido para o Senhor.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.